E de olho na reeleição, o governo Bolsonaro dobra os gastos com publicidade na criticada Rede Globo, criticada por ele, no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A gente está com a reportagem especial a respeito disso, falando sobre os gastos do governo com as emissoras de TV. O gasto na Globo subiu de 6,5 milhões de reais de janeiro a junho de 2021 para quase 11 milhões de reais no mesmo período desse ano agora, que é o ano justamente de eleição. Somado os 5 maiores canais da TV aberta, Globo, SBT, Rede TV, Record e Band, já receberam em 2022 pouco mais de 33 milhões de reais, que é o maior valor desde o início do governo Bolsonaro em 2019. Queria muito ouvir o Josias a respeito disso, como é que ele enxerga essa publicidade do governo em ano eleitoral. Isso acontece em todos os governos, né, Josias? Todos os governos. O que há de diferente em relação ao Bolsonaro é que, antes mesmo de tomar posse, ele avisou que ia criar uma espécie de Bolsa Mídia. Isso foi lá em 2018 ainda, ele já estava eleito, e na condição de presidente eleito, ele declarou que era totalmente favorável à liberdade de imprensa, mas teve o cuidado de explicar que o seu governo serviria o pão que o Tinhoso amassou aos veículos de comunicação que se comportassem de maneira indigna. Foi assim que ele se expressou. Então, ele foi muito claro, ele deixou bastante claro que a imprensa que o imprensasse não teria recurso do governo federal. Hoje, às voltas com o risco de derrota na sucessão presidencial, o Bolsonaro redescobriu a importância da audiência. Ele continua chamando a Rede Globo de lixo, mas agora o Palácio do Planalto despejou na lixeira, nos 6 primeiros meses desse ano, quase o dobro do que gastou em publicidade oficial no mesmo período em 2021. Quer dizer, a Globo recebeu 11,4 milhões de reais até junho, contra 6,5 milhões que havia recebido no primeiro semestre do ano passado. Isso é um salto de 43%. A emissora odiada pelo presidente ultrapassou o SBT, Record, que são emissoras da estimação do Bolsonaro. Bolsonaro privilegia agora a publicidade institucional, que é um tipo de propaganda que trombeteia hipotéticas realizações do governo federal em detrimento das campanhas de utilidade pública. O problema dessas inserções que celebram feitos oficiais do governo é que na maioria delas, o governo costuma contar mentiras completas a partir de meias verdades. Mas isso, como você bem lembrou, Fabiola, não é coisa desse governo, foi sempre assim, não é exclusividade do Bolsonaro. A diferença é que o presidente atual ele demorou a perceber que anunciar sem observar a audiência do veículo que está recebendo o dinheiro pode ser algo tão inútil quanto piscar para o eleitorado no escuro. O candidato à reeleição sabe o que está fazendo, mas o eleitor, se não vê, ignora. A conjuntura não ajuda o Bolsonaro. A inflação está em alta, o crescimento é michuruca, a corrupção no MEC, Petrobras no liquidificador, as ameaças institucionais do presidente, nada disso favorece a reeleição. Mas desde a eleição do Fernando Collor, que ficou claro que com boa propaganda, parte do eleitorado pode acreditar até em ovo sem casca, Fabiola.